Você já reparou como muita gente vive no automático, como se a vida fosse um trem descarrilhado rumo a lugar nenhum? Trabalho que não te completa, dívidas que parecem nunca acabar e a sensação de que a vida é assim mesmo. Mas, e se eu te dissesse que em apenas 3 dias você pode dar um reset na sua cabeça, trocando o medo por uma autoconfiança que você nem imaginava ter? Parece mágica, né? Pois é, e eu vou te mostrar como funciona. Depois de anos me batendo contra a parede, aprendi na raça e com muito estudo que a raiz de quase todos os nossos medos é a falta de foco. Uma mente sem rumo é um barco à deriva numa tempestade. Incerteza, insegurança, pavor. É como entrar num labirinto às escuras, sem a menor ideia de onde está a saída. A confusão toma conta, e o medo é a consequência. E acredite, eu sei bem do que estou falando. Durante muito tempo, andei perdido no meio da multidão, fazendo qualquer trabalho braçal, sem perspectiva, sem futuro. Era pura sobrevivência. Acordar, trabalhar para comer, dormir e repetir a receita no dia seguinte. Uma rotina que me sugava a alma, sem sentido, sem propósito. E você talvez se reconheça nessa história, sentindo que cada dia é uma cópia do anterior, um filme em looping sem final feliz. Salomão já dizia: onde não há visão, o povo perece. Não era poesia, era pura realidade. Sem uma visão clara, a gente murcha por dentro, e quando a mente se esvai, o resto acompanha. Eu me via rodeado de gente que parecia ter uma luz própria, um brilho especial que eu não tinha. Achava que o sucesso era um clube exclusivo para os escolhidos, mas a verdade é que eu só não tinha aprendido a construir a imagem certa na minha cabeça. A virada aconteceu quando eu descobri um segredo. A nossa mente não pensa em palavras, mas em imagens. Quando eu digo carro, você não vê a palavra escrita. Você vê o carro. Cachorro. A imagem de um cachorro surge instantaneamente. Mas quando o assunto é a nossa própria vida, os nossos sonhos, pouca gente consegue visualizar com clareza. E sem imagens nítidas, tudo fica nebuloso porque a mente não consegue se organizar em torno do indefinido. Então, eu comecei a treinar a minha mente, a construir essas imagens. No começo, foi um sufoco. Eu me pegava pensando no que eu não queria. Dívidas, fracassos, a sensação de incompetência. E o mais bizarro é que quanto mais eu me concentrava no que eu não queria, mais essas coisas apareciam. Já reparou? Quando a gente se preocupa demais em não errar, é justamente aí que a gente erra. Não é coincidência. É a mente materializando aquilo em que a gente insiste em focar. A chave foi inverter o processo. Eu comecei a projetar na minha mente imagens vívidas de como eu queria viver. Confiante, falando para plateias gigantes, ajudando pessoas, viajando o mundo, com estabilidade financeira. No começo, parecia um sonho impossível. Minha realidade gritava: isso não é você. Mas eu insisti porque entendi que a minha mente precisava de uma atualização de software. E aí aconteceu algo inacreditável. As minhas emoções começaram a mudar. Eu acordava com uma sensação de esperança que não existia antes. E essa nova emoção começou a me guiar. Veja bem, não foi o dinheiro que me deu confiança. Não foi uma oportunidade caída do céu. Foi a imagem que eu criei dentro de mim. Essa nova imagem gerou novas emoções, que me levaram a agir de um jeito completamente diferente. A ousadia cresceu, o medo diminuiu, e a cada passo nessa nova direção, a minha realidade foi se moldando à minha nova visão. É assim que o medo perde a força. Quando você substitui a confusão por uma visão clara. O medo existe porque você projeta imagens de fracasso, rejeição, escassez. Mas a confiança surge quando você cria, dentro de si, imagens de sucesso tão poderosas que elas se tornam mais reais do que os obstáculos. De repente, você percebe que não é mais vítima das circunstâncias, mas o autor da sua própria história. Quantas vezes você já desistiu de algo por não conseguir se ver realizando aquilo? Quantas oportunidades você deixou passar por causa de uma autoimagem pequena, limitada, cheia de inseguranças? É exatamente aí que tudo pode mudar.
No instante em que você cria uma nova imagem mental de quem você deseja ser, o medo começa a se esvair e a confiança, aos poucos, toma seu lugar. E o mais incrível é que qualquer um pode fazer isso. Não precisa de diploma, de título, de permissão de ninguém. Só precisa decidir qual imagem você vai cultivar na sua mente. Porque, no fim das contas, não é a realidade que define sua visão, mas a sua visão que define a realidade. O medo é uma ilusão que a gente cria na nossa própria cabeça. Ele não é um monstro esperando na esquina. Ele surge da forma como a gente interpreta as situações, e principalmente das imagens distorcidas que a gente carrega dentro de si. Quando você pensa em fracasso, em rejeição, em humilhação, seu corpo reage como se aquilo fosse real. O coração dispara, o estômago embrulha, a ansiedade te domina. Não é curioso como o corpo reage mais às imagens que a gente cria do que à realidade em si? A conexão é simples. Pensamentos geram emoções, e emoções geram ações. Se eu penso que não sou capaz, começo a me sentir inseguro, e essa insegurança me leva à inação ou à desistência. Resultado: mais fracassos, mais motivos para me convencer de que eu realmente não sou capaz. Um círculo vicioso. E por muito tempo, eu fui prisioneiro desse círculo. Quantas vezes você já acordou e antes mesmo de levantar da cama, sua mente já estava simulando todos os cenários negativos possíveis? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu não passar na entrevista? E se esse relacionamento acabar? Essa repetição constante de cenários negativos gera uma emoção de medo tão forte que paralisa. E paralisado, a gente não consegue gerar ações que produzam resultados diferentes. Mas aqui está a chave. Se pensamentos geram emoções e emoções direcionam as ações, então, ao modificar os pensamentos, mudamos inevitavelmente os resultados. Eu comecei a fazer isso conscientemente. Quando uma ideia de fracasso surgia, eu substituía deliberadamente por uma imagem de sucesso. Se o medo de não conseguir aparecia, eu fechava os olhos e me via já tendo conseguido. Parece muito simples, mas é exatamente isso que faz a diferença. O cérebro não diferencia o imaginado do real. Ele responde da mesma maneira. E isso não é achismo, a ciência comprova. Pesquisadores de Harvard mostraram que pessoas com pensamentos positivos têm 3 vezes mais chances de alcançar seus objetivos. Por quê? Porque esses pensamentos geram confiança, que leva a ações mais ousadas, mais consistentes, mais focadas. E ações consistentes trazem resultados maiores. Não é mágica, é causa e efeito na prática. Lembro-me de uma decisão crucial que poderia mudar minha trajetória. Interiormente, o medo me dizia: você vai falhar. Mas eu já sabia a regra. Pensamentos geram emoções. Então, me sentei e comecei a me ver já tendo alcançado aquele resultado. Quanto mais eu reforçava essa imagem, mais o medo sumia e a confiança crescia. Quando finalmente tomei a decisão e agi, tudo fluiu de um jeito muito mais natural do que eu esperava. E você já passou por algo parecido. Quantas vezes, mesmo com medo, você se forçou a agir e percebeu que, na prática, o medo era maior na sua cabeça do que na realidade? Esse é o ponto. O medo é consequência de uma imagem mal construída. Mas quando você escolhe conscientemente as imagens que nutre, começa a criar novas emoções. E essas emoções novas levam a um resultado completamente diferente. Então, reflita. O que você alimenta na sua mente todos os dias? Quais imagens você projeta antes de dormir e ao acordar? Porque se são imagens de medo, fracasso e escassez, não espere confiança ou abundância. Mas se você começar a se ver como alguém vitorioso, confiante, capaz, vai perceber uma mudança imediata na sua forma de sentir, e essa mudança irá, inevitavelmente, se refletir nos seus resultados. É assim que se troca medo por confiança. Não combatendo o medo diretamente, mas substituindo a sua causa, que são os pensamentos e imagens negativos. É um processo interno que se manifesta em tudo ao seu redor. A vida não responde ao que você deseja ou sonha, mas ao que você projeta através da sua atitude. Essa foi a percepção que mudou minha vida radicalmente. Durante anos, eu achava que o mundo era injusto,
que as oportunidades eram só para os outros. Enquanto eu trocava pneus, limpava pisos, fazia trabalhos braçais, eu alimentava uma atitude de escassez e limitação. E o que o mundo me devolvia? Exatamente isso. Mais escassez, mais limitação, mais portas fechadas. Só entendi que minha vida era um reflexo do meu interior quando comecei a mudar a forma como me via. A reviravolta não foi um presente de grego, um milagre. Aconteceu quando minha atitude mudou. Eu decidi agir como se fosse possível conquistar algo maior, mesmo quando minha realidade gritava o contrário. E foi impressionante como as coisas começaram a acontecer a partir daí. Pessoas diferentes surgiram, oportunidades inesperadas apareceram, mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse ajustado primeiro a minha postura. Você já notou como algumas pessoas parecem ter um ímã para coisas boas? São aquelas que, não importa o obstáculo, sempre se levantam, sorriem e encontram uma solução. Isso não é sorte, é o reflexo direto da atitude que elas escolhem manter. Pense na Oprah Winfrey, por exemplo. Nasceu em condições difíceis, viveu na pobreza, enfrentou violência e rejeição. Mesmo assim, manteve uma postura de crescimento, uma visão de que poderia ser maior do que as suas circunstâncias. Sua atitude a fez superar todos os obstáculos e se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. E aqui está a questão. Qual atitude você está transmitindo para o mundo? Porque não adianta esperar que a vida seja generosa, se por dentro você está com uma postura de desconfiança, medo ou pessimismo. O mundo não devolve o que você deseja verbalmente, mas o que você emana com sua energia. Se você acorda todos os dias esperando que algo dê errado, como esperar que as coisas fluam? Se você entra numa reunião se sentindo inferior, como alguém vai te respeitar? Lembro-me de uma reunião de negócios. Eu não tinha experiência nem formação acadêmica e estava inseguro. Mas naquele dia, decidi mudar a minha atitude. Entrei naquela sala como se fosse o dono do meu destino, como se já tivesse conquistado tudo o que queria. Não foi arrogância, foi convicção. E a forma como as pessoas me olharam e me trataram foi completamente diferente. Eu percebi que elas estavam apenas refletindo a atitude que eu havia decidido manter. Pesquisas mostram que nossa postura mental influencia até mesmo a resposta fisiológica do nosso corpo. Pessoas positivas liberam hormônios associados ao bem-estar e são mais resilientes em situações de estresse. Isso explica por que, quando você age como alguém confiante, sua energia muda, sua linguagem corporal muda, sua voz muda. E tudo isso faz com que o mundo responda de forma diferente a você. Talvez você esteja se perguntando, mas como mudar a atitude se a vida não me dá motivos? A resposta é simples, embora desafiadora. A mudança não começa lá fora, começa dentro de você. Quando você passa a agir como se já fosse digno de respeito, de prosperidade, de realizações, sua atitude se alinha com essa visão e, gradualmente, o mundo passa a refletir exatamente o que você plantou. É como um espelho. Se você sorri, o reflexo sorri. Se você se fecha, o reflexo se fecha. A vida é esse espelho. Quando você decide cultivar confiança e abundância, ela inevitavelmente devolve essas mesmas coisas. Então, se você sente que a vida tem sido difícil, talvez a pergunta que você precise se fazer não seja por que isso está acontecendo comigo, mas que atitude tenho projetado para que isso esteja retornando para mim. E aqui está o ponto principal. Você não precisa esperar que tudo mude para adotar uma nova postura. Comece agora, no exato momento em que decide ser maior do que as circunstâncias. Porque o mundo não reage ao que você espera passivamente. Ele reage ao que você transmite ativamente através da sua atitude. E quando essa mudança acontece dentro de você, nada lá fora consegue impedir o reflexo inevitável dessa transformação. A maioria das pessoas comete um erro silencioso, mas devastador. Elas olham para os resultados atuais e acreditam que isso define quem elas são e o que podem alcançar. É como se o saldo bancário, o boletim médico ou o status do relacionamento fossem espelhos perfeitos do futuro. Mas a verdade é que esses resultados não são mais do que reflexos de pensamentos e emoções do passado.
É como olhar para uma estrela. A luz que você vê partiu dela há muito tempo e não mostra exatamente como ela é agora. Eu vivi isso na pele. Houve uma época em que meu extrato bancário era deprimente e cada vez que eu olhava, era uma confirmação cruel de que eu estava destinado a uma vida de limitações. Eu acreditava que aquilo era prova da minha falta de valor e, como resultado, minhas ações eram fracas, tímidas, limitadas. Era um ciclo vicioso, até que percebi algo fundamental. Eu não precisava mais permitir que meus resultados atuais controlassem meu pensamento. Se eu continuasse aceitando aquele reflexo como verdade absoluta, ficaria preso para sempre na mesma realidade. A mudança aconteceu quando eu decidi abrir meu próprio negócio de limpeza. Pense comigo, eu não tinha formação, não tinha experiência, não tinha nada além de uma visão e uma atitude nova. Mas quando eu parei de olhar para o que eu não tinha e comecei a me concentrar na imagem do que eu queria construir, algo extraordinário aconteceu. Em menos de um ano, aquele negócio faturou mais de $100.000, uma quantia significativa para alguém que vivia na pobreza. Para alguém que vivia na escassez, parecia um milagre. Mas não era milagre, era consequência de não mais permitir que os resultados do presente controlassem meus pensamentos sobre o futuro. Quantas vezes você já olhou para seu salário, suas dívidas, sua conta bancária e deixou isso definir o que acreditava ser possível? Quantas vezes você deixou um exame médico determinar não apenas sua saúde física, mas também sua esperança? Quantas vezes você olhou para a falta de oportunidades e concluiu que a vida simplesmente não tinha nada reservado para você? Essa é a armadilha que prende a maioria das pessoas. Elas deixam o passado ditar o futuro. A ciência moderna confirma isso. Pesquisas em psicologia mostram que quando as pessoas se apegam aos resultados presentes, sua capacidade de criar novas possibilidades diminui drasticamente. É como se o cérebro ficasse preso em um modo de sobrevivência, incapaz de enxergar alternativas. Por outro lado, quando você aprende a projetar mentalmente um futuro diferente e começa a se emocionar com essa imagem, o cérebro ativa áreas ligadas à motivação e à criatividade, abrindo caminho para novas ações e novos resultados. Lembro-me de um episódio específico em que eu estava sentado em uma sala vazia, olhando para as contas acumuladas. Qualquer um teria concluído que não havia solução. Mas naquele dia, eu me recusei a aceitar que aqueles papéis determinariam minha vida. Fechei os olhos e visualizei a abundância que queria viver. Eu me via prosperando, ajudando pessoas, viajando, livre de preocupações. E essa imagem me trouxe uma emoção tão forte que, quando abri os olhos, percebi que tinha energia e coragem para agir. E foi essa ação, alimentada por uma visão diferente, que começou a mudar tudo. E aqui está o que você precisa entender. Resultados presentes não têm poder sobre você, a menos que você permita. Eles são apenas registros de quem você foi, não de quem você pode ser. Quando você se liberta dessa prisão e decide criar uma nova imagem, a vida começa a responder de uma maneira diferente. O dinheiro começa a surgir em lugares inesperados. Relacionamentos começam a se transformar. Oportunidades começam a surgir. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou a forma como pensa e age diante dele. Então, se hoje você se sente preso às circunstâncias, faça a escolha de não mais permitir que seus resultados atuais ditem seus pensamentos. Porque o futuro não está nos números do seu extrato bancário, nem nos papéis da sua mesa, nem no reflexo de ontem. O futuro está na imagem que você decide manter agora, no presente. A confiança não é um dom. Ela é construída, moldada e fortalecida pela repetição de hábitos que qualquer um pode adotar. Aprendi que a confiança não chega de repente, mas nasce da prática diária de se enxergar como já sendo aquilo que deseja ser. É um exercício tão simples que a maioria ignora, e, no entanto, é nele que reside o poder da transformação. Descobri que quando você age como se já tivesse alcançado o que deseja, seu corpo e sua mente passam a trabalhar em harmonia com essa nova realidade.
O cérebro não distingue o real do vividamente imaginado. Então, quando você escreve, repete e sente que já é aquela pessoa que sonha ser, algo dentro de você começa a mudar. Sua postura muda, sua energia muda, suas ações mudam e, naturalmente, os resultados que aparecem ao seu redor mudam também. Foi por isso que criei um desafio simples e poderoso. Durante 3 dias, ao acordar, escreva uma única frase. Eu já sou a pessoa que desejo ser. Escreva como se fosse um fato inquestionável e não como um desejo distante. E ao longo do dia, comporte-se de acordo com essa frase. Se você escreveu que já é próspero, haja como alguém próspero. Se escreveu que já é saudável, haja como alguém saudável. Já se pegou travado, sem saber como encarar um desafio? A gente se sabota muito mais do que imagina, né? Acha que precisa ser um super-herói para ter confiança? Que nada. Confiança não é a ausência de medo. É agir mesmo com o frio na barriga. É como um mergulho. Você pode sentir o medo, mas a decisão de pular é sua. E a água te acolhe. Já passei por isso inúmeras vezes. Lembro da minha primeira palestra, tremendo que nem vara verde, imaginando o pior. Mas aí, comecei a me programar, a repetir mentalmente: eu consigo, eu sou capaz, minha mensagem importa. Parece bobagem, mas funciona. É como ensaiar um papel. No começo, você se sente artificial, mas a repetição te leva à naturalidade, à fluidez. E a mágica acontece. A ciência comprova. Alguns dias mudam o seu cérebro, as conexões neuronais se reorganizam. Em 3 dias, você já sente a diferença. Uma energia que te impulsiona. Uma nova forma de ver as coisas. As pessoas percebem. Imagine então, se você mantiver esse foco, essa nova postura por mais tempo. A vida transforma radicalmente. Desafios que pareciam intransponíveis viram oportunidades. O medo continua existindo, mas ele perde a força, ele diminui. Você construiu uma muralha invisível, feita de fé em si mesmo, tijolo a tijolo, com pequenas atitudes diárias. Parece simples, mas é poderosíssimo. A vida é um espelho, ela reflete o que você projeta. Quantas pessoas talentosíssimas ficam na mesmice por falta de coragem, travadas pela insegurança, por pensamentos negativos que as paralisam. É como uma névoa que esconde o brilho próprio. Já vi gente sem muita experiência alcançar coisas incríveis porque acreditava no seu potencial e agiu com determinação. Steve Jobs, por exemplo, sofreu derrotas colossais, mas nunca deixou a fé em si mesmo vacilar. Ele via as coisas conectadas, mesmo quando ninguém mais conseguia enxergar. Essa não era ingenuidade, era a decisão de acreditar. E o resultado, um império. É uma questão de escolha, de atitude, não de competência. Eu mesmo já me questionei, duvidei do meu impacto, mas a lembrança do poder da minha própria atitude me impulsionava. Em minhas palestras, as pessoas sentiam a energia, percebiam a confiança que eu projetava, indo além das palavras. A insegurança sempre esteve presente, mas eu não deixei que ela me controlasse. Era a confiança que guiava meus passos. A cada experiência, eu me fortalecia. A maioria das pessoas se arrepende do que não fez por medo. A hesitação te paralisa. A ação, mesmo com incertezas, te leva a resultados extraordinários. Você pode escolher continuar na zona de conforto ou criar sua própria realidade. Com autoconfiança, a vida se reorganiza. Novas pessoas aparecem, portas se abrem, oportunidades surgem, não por acaso, mas como consequência da sua transformação. O medo te limita, a confiança te expande. Entenda, a confiança precede os resultados, e não o contrário. O resultado é inevitável, a decisão é sua. Transforme seu medo em confiança em poucos dias. Isso é só o começo. No próximo vídeo, seguimos juntos nessa jornada. Obrigado por estar aqui. Até mais.